Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal sobre geometria analítica. Vamos falar sobre vetores. Muito bem, mas antes de começar a falar sobre vetores, eu quero propor a seguinte situação. Observe. Vou desenhar aqui um sistema de coordenadas cartesianas. Agora eu vou desenhar um segmento de reta aqui, ponto A, ponto B. Vou dizer que o ponto A possui coordenadas A e B, e vou dizer que o ponto B possui coordenadas C e D. Certo, agora imagine o seguinte. Imagine que eu esteja interessado em encontrar um ponto C aqui, tá? E eu vou dar coordenadas para esse ponto C. Vou dizer que ele possui coordenadas X e Y. E o meu objetivo é o seguinte. Eu quero aqui descobrir quais são as coordenadas do ponto C, ou seja, quem são X e Y, de tal forma que essa figura aqui forme um paralelogramo. Ou seja, eu quero que esse segmento OC seja paralelo ao segmento AB e que o segmento OA seja paralelo ao segmento CB. Tá? Isso significa dizer que essa figura é um paralelogramo. Certo, muito bem. Como é que eu faço para encontrar, então, esse ponto, esses valores, essas coordenadas x e y? Bom, vejamos aqui. Olha, primeiramente, se eu prolongar esse lado aqui, observe que eu vou ter um triângulo retângulo aqui. E aqui embaixo também eu já tenho, de maneira natural, um triângulo retângulo também. O que eu posso dizer a respeito desses dois triângulos retângulos? Observe que esses lados aqui e aqui são paralelos. Se são paralelos, então isso significa que esses ângulos correspondentes aqui têm a mesma medida. Observe também que esse ângulo de 90 graus aqui, eu tenho um ângulo de 90 graus aqui e eu tenho também um ângulo de 90 graus aqui. Então, esses dois triângulos e retângulos possuem, na verdade, os mesmos ângulos, porque se esses dois ângulos aqui têm a mesma medida, claro que esses aqui também vão ter a mesma medida. E, claro também que esse lado, essa hipotenusa aqui, OC, tem a mesma medida de AB, porque eu quero que a figura forme um paralelogramo, tá? Eu quero que A, O, B, C sejam paralelogramo. Seja paralelogramo. Muito bem, então, por todas essas observações, esses triângulos eles são o mesmo. Na verdade, eles têm as mesmas medidas. Então, olha, se eles têm a mesma medida, quanto vale essa medida desse lado aqui? Quanto vale? Bom, se eu olhar, olha, daqui até aqui, mede C. Daqui até aqui, mede A. Então, esse lado aqui tem que medir C menos A. Se olhar para esse outro lado aqui, veja,
daqui até aqui, mede D. Daqui até aqui, mede B. Portanto, esse lado aqui, mede B menos, mede D menos B. Ah, muito bem. E veja, como esse lado aqui também mede X, eu já tenho então que X é C menos A, e tenho também que Y, porque esse lado aqui mede Y, tá? Aqui mede Y, que é a mesma medida daqui. Y vale quanto? Vale D menos B. Ah, muito bem. Então eu acabei de encontrar o ponto C. Ele possui coordenadas C menos A, D menos B. Muito bem, gente. Olha, estamos aqui um passo de falar de vetores, tá? Mas para fazer isso, eu acho que essa figura ficou muito poluída, tá? Então eu vou descarregar um pouco e vou desenhar só o básico aqui, tá? Eu tenho aqui A, B. Encontramos aqui um ponto C, não foi? De tal modo que isso aqui é um paralelogramo. Na verdade, olha, eu vou olhar para esse segmento AB de outra forma agora. Não vou olhar simplesmente como um segmento assim, mas vou colocar uma setinha. Eu vou olhar para AB como uma setinha e vou falar que esse segmento AB, com a setinha agora, é na verdade um vetor AB, tá? E esse vetor AB, eu vou definir da seguinte maneira. Eu vou dizer que ele é C menos A, D menos B. É um par, é simplesmente um par. Então veja, olha, aqui eu tenho embaixo um segmento também. Se eu transformá-lo num vetor, eu vou ter um vetorzinho assim, não vou? Então, aqui eu tenho o ponto AB, aqui eu tenho o ponto B com coordenadas C e D. Então, olha só, observe o que a gente pode observar em relação a essas duas setas. Se eu pegar essa seta aqui e transladar ela, eu posso colocar ela exatamente em cima dessa outra seta de O até C. Por quê? Porque isso aqui é um paralelogramo. Então, na verdade, esses dois vetores OC e AB, eles são iguais, tá? São vetores, representam o mesmo vetor, são iguais. Um pode ser obtido do outro a partir de uma translação, tá? Só que essa representação aqui tem uma vantagem, porque XY aqui tem uma vantagem porque ela é bem mais simples, né? O ponto inicial dela agora está sempre na origem, tá? Então, às vezes, essa representação é muito mais conveniente, tá? Então, o vetor AB é simplesmente isso aqui. Vamos pensar no exemplo? Pega um ponto aqui, digamos, ponto A com coordenadas 2 e 5, e o ponto B com coordenadas 7 e 3. Qual seria o vetor determinado por esses dois pontos? É simplesmente você fazer a diferença de coordenadas. Veja, 7 menos 2, 5. 3 menos 5, menos 2. Pronto.